Oi, esse é o nosso segundo vídeo da série de finanças. Tá muito legal, com muita informação bíblica que vai trazer uma base sólida para você. Então, curte, se inscreve e vamos pro vídeo. Então, quais alternativas você escolheria que revelam o seu comportamento? Egoísmo versus cooperação. Qual das duas você assinalaria? Orgulho versus humildade. Ganância versus generosidade. Planejamento versus desorganização, falta de planejamento. Confiança em Deus versus independência. Quando eu digo independência, eu confio no meu trabalho, no meu braço. Eu vou dar jeito, se eu correr atrás, eu consigo, eu dou jeito. Né, Marcos? A gente já viveu Sim, isso, né? como, né? Como a gente se quebrou, né, amor? Como a gente Meu né, Deus. na verdade, foi quebrado por Deus, né? Por quê? Porque a gente sabia que se a gente trabalhasse, a gente conseguia, mas só quando Deus quer, né? Então você tem que começar a entender a confiança e a dependência de Deus. Então essas são algumas alternativas. Agora eu gostaria que você pensasse, para você que é casado, como que vocês resolvem um conflito com o dinheiro? Vocês gritam, vocês brigam, vocês fecham a cara, vocês ficam sem se falar, vocês não resolveram, A gente não briga, a gente não tem dinheiro. né? E se você é solteira ou solteiro, também responda para você, como que você resolve os conflitos financeiros na sua vida? Como você faz para sair da crise financeira, né? Comece a pensar. Se você respondeu aquelas alternativas anteriores, você já vai saber se você está pronto, está preparado para resolver ou não. Né? Uma outra coisa interessante é qual é o padrão que vocês utilizam para tomarem decisões financeiras. Né? Aqui em casa, durante um tempo, né, amor? Hum, Tinha a opinião do especialista, né, em algumas coisas, né? Que é assim, quando um dos cônjuges, né, ou às vezes a pessoa sozinha, né, ela vai lá e ela toma a decisão porque aquilo é melhor, porque ela é especialista na área, ela sabe de tudo e normalmente ela não consulta Deus, ela não busca a vontade de Deus. E mais uma vez, retrata aquilo que eu falei ali, ó, a independência, né? Você confiar na força do teu braço. Então tudo, né, tem que ser orado, tudo tem que ser colocado num papel e principalmente quando são dois, né? Quando são dois, então a gente sempre, né, tem que estar buscando a vontade de Deus. Mas pensem sobre isso, né? Uma vez nós ouvimos um testemunho, né, Marcos, de um casal. Eu queria que tu contasse daquele da luz. Então, aqui na capital de Santa Catarina, Florianópolis, tem um bairro, né, um loteamento mais centralizado. E ali nesse loteamento, assim que começou o primeiro sensor de presença, quando você entra na garagem ou numa escada de um prédio, acende a luz. E não tinha, foi um dos primeiros que teve. E aí o casal foi comprar essa casa nesse lugar chique. E aí eles se oraram e falaram assim: Dá-nos um sinal. dá-nos um sinal. E aí eles, eu estou falando sério, aconteceu. Eles entraram na varanda da casa e se acendeu a luz. E eles ficaram abismados com aquilo. Uau, é um sinal de Deus. E na verdade nada mais era do que um sensor. E aí o que que acontece? É chamado de porta aberta, porta fechada. Eu tô com score bom, certo? Aí eu falo assim, eu vou chegar lá no shopping, na loja. Se eu chegar lá e passar aquela prestação no meu nome de uma televisão de 40 mil reais, eu vou comprar, é de Deus. Claro, criatura, o teu nome tá limpo, tu não tem um score bom no Serasa. O que o comércio quer fazer é te vender. Então você coloca assim: se eu chegar lá e der certo, é de Deus. Veja, Se eu um dos quero. meus cartões passar, eu já vi isso, Senhor Jesus. Deixa eu só fazer um parêntese aqui. É claro que a gente está falando isso quando feito, quando você já sabe e você só quer uma autoconfirmação para aquilo que você já decidiu. Claro que se você fala assim, Marcos, eu posso fazer prova com Deus? Pode, aí é diferente. Mas eu quero me referir quando você fala assim, você pede um sinal, mas mais ou menos tipo assim,
é um sinal que você já sabe que ele vai se cumprir, né, Miriam? Porta aberta, porta fechada. Só esteja pronto para também ser provado, né? Exatamente, né? Para jogar o mesmo jogo. Para jogar o mesmo jogo. Então, é interessante essa questão, né? Estou anotando várias coisas e eu queria pedir para você mandar no YouTube depois e até para a Miriam, várias coisas que você queira que a gente trate, porque a gente, né, Miriam, vai formatando essa lição aqui, essa live e dando resposta, né, à Pode dor mandar uma das mensagem no pessoas, né? privado Na também. mensagem privada também, né? Sim, sim. Outra coisa que nós queríamos, né, trazer para vocês hoje é um conceito de mordomia. Esse conceito mudou a minha vida. A Meu nossa, na Deus. verdade, né? Meu Deus, né? E é tão interessante que se eu falar somente a palavra mordomia, o que que nos vem imediatamente à nossa mente? Eu imagino assim aquela pessoa que viajou, né? Que nem nós já viajamos e foi uma bênção, mas viajou ou lá para fora do país, ou pode ser aqui mesmo, não tem problema, pode ser aqui em Fernando de Noronha, né? Numa rede, deitada, né? Digamos assim, um dia de semana, todo mundo trabalhando e ela lá de boa, deitada, relaxando, tomando um suquinho de laranja, e vem assim um garçom serve petisquinho para ela. Uau, que show! Mordomia. Por quê? Porque a gente normalmente, quando pensa em mordomia, a gente pensa no dito popular, né? Ah, tá só na mordomia. Mas nós vamos hoje trabalhar um conceito da onde vem a palavra mordomia. E a palavra mordomo, segundo o dicionário, ela fala que o mordomo é aquele que administra os bens e o dinheiro de outras pessoas que lhe foi confiado. Uau! E agora, Marcos? Como é que fica? O que que nós queremos trazer com esse conceito para vocês? Que vocês entendam que vocês são mordomos, né? Então, assim, as escrituras, elas nos ensinam que Deus é a fonte de tudo. É a fonte original de tudo que foi criado, de tudo que existe. Deus é a fonte, né? Eu gosto muito de falar tudo é dele e tudo é para ele. Porque a nossa vida, na verdade, não se trata de nós, se trata dele, né? Então, eu gostaria que você hoje saísse daqui entendendo que você tem o privilégio de administrar os bens e o dinheiro que o Senhor lhe confiou. Uau! Meu Deus! E agora, Marcos? Senhor, dá até um calafrio, né? Aí a pergunta que vem é: como você tem administrado aquilo que Deus lhe confiou? Como você tem cuidado dos bens e do dinheiro que Deus colocou nas suas mãos, que não é seu, é dele. Tudo é por ele e para ele. Então você precisa entender que Deus é o dono de tudo. Ele é o único que tem o controle sobre tudo, sobre todos os eventos, inclusive da nossa vida. Então, a gente muitas vezes vive esquecendo disso e esquecendo que Ele é o nosso provedor, né? Ele é Sim. Jeová Jiré. Então, Miriam, uma das coisas interessantes, quando a Miriam fala assim, mordomo, eu vou te exemplificar sobre os dois aspectos, tá? Pensa comigo. Eu, Marcos, vou dar um exemplo primeiro que aconteceu comigo. A gente tinha um carro chamado Uno, era um Uno EP. E aí quando eu comprei, eu levei para o pastor orar. Eu estava, Deus, foi você que me ajudou a comprar, obrigado, Senhor, tal. O carro é O teu. carro é teu. E aí um dia eu tô chegando aqui em casa, Foi o né, nosso à primeiro noite, carrinho, nosso né? primeiro carro à noite, umas 11 horas, 11h30, não tinha ninguém, né? E aí eu peguei, puxei o freio de mão, estercei o volante, dei uma derrapadinha para entrar na rua meio de lado, né, motorista de fuga. E aí na mesma hora eu tomei duas bordoadas, né? Uma na orelha direita e a outra na esquerda, né? Uma foi da Miriam que falou: "Você está fazendo isso com o carro que Deus te deu?" E na mesma hora o Espírito Santo falou dentro de mim assim: "Aí adianta você pedir para orar, para o pastor orar, fazendo direção perigosa, sujeito a multa com o carro que você diz que é meu?" Então, mordomo, eu quero colocar dentro desse ponto que você é mordomo, teu carro, tua casa, tuas posses, eles são a serviço do rei.
E aí, Miriam, antes de eu devolver para você, eu quero já colocar uma coisa muito importante aqui. As pessoas acham que, eu vou devolver o dízimo, devolver o dízimo, está tudo certo. Eu vou usar um exemplo bem direto para você. Eu dei meu dízimo na igreja, os 10%. Ok, ok. Sobrou 90. Com esse 90, eu vou lá e gasto de forma equivocada. Estou agradando a Deus só porque eu já dei o 10%? Não. Então, é algo que a gente precisa realmente prestar bastante atenção com relação a essas questões. Salmos 8, versículo 6 diz: Deste ao homem o domínio de toda a criação, a autoridade sobre todas as coisas. Esse versículo fica claro para nós que nós recebemos autoridade para sermos mordomos de tudo o que há no mundo que Deus confiar a nós, né? Então, a única coisa que Deus pede, qual que é a única coisa que Deus pede, Marcos? Você quer comentar? Não, não. A única coisa que Deus nos pede é fidelidade, é que nós sejamos fiéis naquilo que Ele colocar nas nossas mãos. 1 Coríntios 4, 2 diz: O que se requer dos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Então, agora é o que o Marcos estava falando, que hoje a gente vive um evangelho, né? Um evangelho que tem sido pregado e muitas igrejas elas ensinam os seus membros a serem fiéis apenas com 10% da sua receita, 10% daquilo que elas recebem. Só que o princípio, o plano, né, a vontade de Deus, ela ultrapassa esses 10%, ela vai muito além dos 10%. Deus quer filhos fiéis com os 100% que ele tem nos confiado. Então agora é aquilo que tu estavas falando. Sim. Né? Que Deus ele não quer que nós lidemos com tiremos os 10%, entregamos lá na igreja o nosso dízimo e agora os outros 90% são meu e eu posso lidar com esses 90% sob uma perspectiva mundana. Posso fazer o que eu quiser. Não, Deus não quer isso. Ele quer saber exatamente o que você tem feito com cada centavo que ele tem lhe confiado, que na verdade não é seu, é dele. E isso é muito forte quando a gente pensa nisso, né? Sim. O quanto nós, né, podemos de repente estar sendo egoístas, achando que nós somos aí o bambambam, bam, bam, fazendo o que a gente quer fazer, né? Vivendo segundo a nossa vontade. É forte. Olha, essa ministração de hoje é forte. Oséias 4 e versículo 6 fala que o meu povo está sendo destruído, por quê? Porque lhe falta o quê? Conhecimento. Então, a nossa ignorância, a nossa falta de conhecimento com relação aos princípios bíblicos sobre finança vão trazer com certeza problemas para a nossa vida. Vão trazer com certeza crises, vão trazer com certeza situações adversas em todas as áreas. Como eu disse, né, o dinheiro não é seu, o bem não é seu. E se você não tem sido fiel na maneira como você administra aquilo que Deus tem lhe confiado, com certeza você está semeando uma semente e essa semente vai ter uma colheita, né? Então, o mordomo, aquele que é o mordomo fiel, aquele mordomo que o Senhor procura, ele é responsável por aquilo que ele administra. E você precisa entender que para Deus não importa se é pouco ou se é muito. O que ele vai olhar é para a sua fidelidade. Então, por exemplo, a parábola dos 10 talentos. Lá na parábola dos 10 talentos, nós vamos ver que Deus premiou o servo que recebeu 5 talentos para cuidar, da mesma maneira que ele premiou o servo que recebeu apenas 2 talentos. O que isso quer dizer? Que não importa o que você tem na sua mão para administrar, Deus espera que você seja fiel. Isso está lá em Mateus 25 e 21, e no momento em que ele vai dar a premiação para os servos, ele diz: servo bom e fiel, foste fiel no pouco,
sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então é o mesmo princípio, a mesma premiação que um recebeu, que tinha mais talento, o outro também recebeu. Porque o que o Senhor queria era a fidelidade. Então, o que nós queríamos que vocês entendessem hoje? Às vezes a gente ouve as pessoas falar assim, a hora que eu estiver bem financeiramente, aí eu vou pagar um carnezinho da missão, aí eu vou abençoar os missionários, aí eu vou fazer, aí eu vou abençoar, aí eu vou semear no reino. Pois é, só que Deus, ele está olhando hoje a tua fidelidade no pouco. Então, para Deus não importa o que você faria se você tivesse um salário 100 vezes maior do que o que você tem hoje. Deus está exatamente olhando para aquilo que você está fazendo com o quê? Com o pouco que ele tem lhe confiado hoje. Como você está administrando? Ele está olhando para isso. Se você tem sido fiel ou não. E quando eu digo fiel, entenda que não são os 10%, são com os 100%. O que você tem feito com o seu dinheiro, né? Então comece a pensar nisso. Quer continuar, amor? Então aqui diz assim, ó, em Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Você está sendo provado e testado. Nesse dia, nesse momento que você está vivendo, Deus está vendo aonde está o teu coração. Deus está vendo qual é o seu tesouro. Deus está vendo se você tem sido fiel nos 100%. 100%, não só nos 10%. A coisa está ficando estreita, né? Eu sei, já passei por isso. Quer falar sobre as responsabilidades? Não. Então, assim, ó, assim como um pai pega e confia pequenas responsabilidades para um filho, né? Para daí a maneira conforme o filho for fazendo, for administrando, ele for cuidando, né, daquela pequena tarefa, depois ele vai, digamos assim, como se como é que a gente fala quando alguém recebe um prêmio? Eu queria usar uma palavra, mas não estou encontrando. Mas daí depois é como se ele recebesse uma responsabilidade maior, um prêmio maior, né, para cuidar de algo mais importante, algo maior. Então o pai vai testando um filho, né? Digamos, em tarefas às vezes dentro de casa, ou às vezes dá um dinheirinho para ele administrar, para ver como que ele vai fazer, porque isso faz com que a gente eduque os nossos filhos. Só fala desse conceito para mim trazer para cá, para eles entenderem quando um pai dá um dinheiro para um filho. Então, aqui o Craig Hill, ele trabalha com, não sei se dá para ver, mas eu posso depois recortar e colocar na edição. Eu ensinei o João Marcos, peguei 5 potes e eu dava para ele o dinheiro, né? E aí dentro desse dinheiro ele tinha que entender que uma parte era contribuição para o reino, outra parte era para poupar, outra parte era para investir e outra parte era para gastar. Interessante a respeito disso, né? Que é extremamente importante você entender que receber um valor de salário não é todo para você gastar. Tem percentuais que você deve, à luz da Bíblia, aplicar. Vou te dar um exemplo bem prático. A quinta parte. Quando José soube que ia vir o tempo de vacas magras, no sonho do faraó, ele começou a poupar 20%. Então, de cada R$ 1.000, né, ilustrando, né, que entrava, ele mandava guardar R$ 200. Ou de cada 1.000 quilos, 1 tonelada de arroz, ele mandava guardar 20%. Então, esse é um princípio bíblico que você precisa aprender a interagir. Sim. Então, assim, né, como o Marcos está dizendo que ele, né, transmitiu esses princípios para o João Marcos, para ele aprender a ser um adulto depois, né, desde criança a gente, na época a gente fazia isso com moedinhas, né, Marcos? Sim. Com moedinhas, mas para que quando ele ficasse adulto ele soubesse pegar a calculadora, calcular e fazer direitinho, né, o que
era para cada, né, parte. Mas por que nós estamos falando sobre isso? Para que você entenda que Deus está te testando. Ele também está dando a você responsabilidades hoje que são pequenas para te treinar e lhe confiar responsabilidades maiores no futuro. Aí a minha pergunta é: como você tem feito isso? Como você tem conseguido administrar? E quando a gente fala disso, gente, vocês têm que entender que realmente são coisas pequenas que parecem às vezes que não, que é ali que a gente, digamos assim, escorrega. E Deus, como quando eu disse os 100%, às vezes as pessoas pensam, ah, então eu vou entregar tudo 100% e não vou morrer à fome. Não. Deus quer a tua fidelidade com 100%, assim como Marcos deu o testemunho do carro. Então, o que o Senhor quer é que você hoje analise a forma como você tem lidado com o dinheiro na sua vida e também com os bens que Ele tem te confiado. Tem uma frase de um estadista famoso que fala que fidelidade em pequenas coisas é uma grande coisa. Então eu gostaria hoje que você analisasse se você tem agradado o coração do Pai, se você está aprovado, pronto para que o Senhor te confie coisas maiores. São perguntas que você tem que responder para você. Você tem sido fiel nas pequenas coisas? Você quer falar, amor, sobre as pequenas coisas aqui? Você, essa questão de ser fiel nas pequenas coisas está ligado justamente àquilo que a gente já está falando sobre o conceito de mordomia. Por exemplo, veja bem, isso é muito polêmico, tá? Mas se eu sou mordomo e todo o dinheiro que eu tenho, na verdade, é de Deus, eu devolvo 10%, os outros 90% eu tenho que administrá-lo. Aí entra as pequenas, entre aspas, pequenas coisas. Por exemplo, sonegação de impostos, notas fiscais não faturadas, lei de trânsito não obedecida. Por exemplo, tem um versículo em Jeremias que fala mais ou menos assim: ai de vós que consomem do trabalho alheia e não dão a devida paga. Por exemplo, aí eu quero chegar num equipamento pirata, num software pirata, certo? Será que eu posso, como cristão, usar o meu dinheiro, certo? E comprar uma bolsa de marca falsificada, uma réplica? Ou seja, mas é absurdamente caro para aquela bolsa, custa R$ 5.000, eu comprei uma réplica por R$ 1.000. Você pode usar o teu dinheiro, que é de Deus, na verdade, e comprar algo falsificado sem dar a devida paga para quem investiu em marketing, para quem criou aquela bolsa, pagou para um artista famoso fazer propaganda? É uma pergunta. Você vai orar e vai falar: Senhor, eu não gostei desse conceito. É verdade isso que o Marco falou? Ele vai te dizer, certo? Vou dar um outro exemplo, Miriam. Eu quero apertar para você entender. Por exemplo, dentro da fidelidade das pequenas coisas, eu dei 10% de dízimo, certo? Na igreja, eu dei uma oferta. Aí eu vou lá e assino um canal de entretenimento adulto, pornografia, por exemplo. Eu paguei com meu dinheiro. Meu dinheiro. Eu estou sendo fiel nas pequenas coisas. Então é uma coisa que a gente precisa pensar sobre isso. A gente vai falar mais sobre empréstimos na semana que vem. Mas, por exemplo, você é mordomo. Você pode emprestar o teu dinheiro que você tem, seja para o teu cunhado, seja para teu irmão, seja para quem for, sem falar com Deus? Consegue entender? Pode pegar Mordomia. emprestado Pode pegar emprestado, sem porque falar com Deus? você está assumindo um compromisso de pagar, certo? Aquela prestação, e aí, mas o salário é meu, eu que trabalho. Sim, mas o salário é teu, mas é de Deus, na verdade, se você entender esse conceito de mordomia, né? E se Deus quiser te quebrar, né, que é aquele versículo que diz que é a nossa vida é como um vapor, né? Ao invés de você dizer amanhã nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, nós vamos negociar, nós vamos para lá, vamos acolá, é se Deus quiser. Então, tudo tem que ser orado, tudo tem que ser buscado, porque se você começar a fazer as coisas de maneira independente, sem Deus,
sem consultar a Deus, saber a vontade dele, o que vai acontecer? Amanhã depois você não entende porque ficou doente, porque não está podendo trabalhar, porque que às vezes bateu o carro, porque e assim vai, um monte de coisa que vai acontecendo ruim, né? Que na verdade porque você fez as coisas por conta e Deus na verdade quer que você esteja sempre na dependência dele nas decisões financeiras. Veja bem, eu não estou dizendo que sempre que acontece isso esse é o motivo, mas para você começar a pensar mais sobre isso, né? Então você não pode comprar nada ou patrocinar coisas que elas não se alinham com a palavra, né? Porque às vezes as pessoas acham que podem fazer o que elas querem, já que elas deram os 10%, os outros 90% são meus e eu faço o que eu quero. E é sobre isso que nós estamos falando, sobre a fidelidade. É que Deus vai olhar todas as tuas decisões, todas as tuas atitudes, aonde está o teu coração, né? E eu queria que você hoje entendesse que diante de tudo isso que nós falamos, papai tem lhe visto. Mesmo que você diga para mim, tá tudo 10, tá tudo beleza aqui, ele sabe. Eu não sei. A sua cara linda, quando a gente vê, né, ou quando as outras pessoas veem, talvez não transmita, né, como você está caminhando hoje. Talvez você não esteja nada bem. E ele já sabe como você está caminhando na área de finanças. Ele tem visto. E o que ele mais espera? É que você, como mordomo fiel, procure, venha até a presença dele para quê? Para prestar contas. Para dizer, Deus, eu não tenho sido um mordomo fiel. Eu errei nisso, eu tomei essa decisão sem te perguntar, eu fiz isso com o dinheiro achando que eu podia fazer, né? Eu não tenho sido fiel com o dinheiro e com os bens que tu Eu tens me vou confiado. contar um testemunho interessante, Miriam. A minha mãe, 40 anos atrás, eu acho que eu não era nascido ainda, não já era, mas tudo bem. 47, Mas querido. enfim, não, então 40 e poucos anos atrás, lá em Joinville, assim, compraram uma bicicleta, assim, era um feito, era muito caro uma bicicleta, né? Só tinha Caloi e Monark. E aí a minha mãe recém-convertida falou assim: "Ah, eu vou comprar uma bicicleta. Será que eu oro pedindo uma instrução de Deus?" Aí ela pensou assim: "Não, eu não vou incomodar Deus com essas coisas." Ela comprou a bicicleta. Dali uma semana depois que ela comprou a bicicleta, entrou uma promoção, sei lá, com 20, 30% da mesma bicicleta, né? E a mãe testemunha de que, então ela aprendeu assim, vai tomar uma decisão financeira, ela ora e pergunta, Senhor, é a hora? Tem alguma coisa que eu não estou vendo? Né? Então, às vezes a gente até não ora, não pergunta para Deus, porque eu tenho medo de que ele diga, não, espere, eu não quero esperar, eu sou muito birrento, eu sou uma criança apavorada, né? Então, vale a pena pensar nessas questões, né? Então é isso. Hoje é isso que nós gostaríamos de transmitir, esses primeiros, né, conceitos para vocês. E nós recomendamos agora, nós vamos estar orando e recomendamos durante a oração que você apresente ao Senhor, faça essa prestação de contas com Ele, diga, Senhor, eu tenho sido infiel nisso, eu tenho vivido sob uma perspectiva egoísta, mundana, achado que esses 90% eu faço o que eu quiser fazer e o meu coração, o meu tesouro, aonde eu tenho colocado o meu dinheiro não demonstra, né? O que você quer, aonde estão, inclusive, as tuas metas de vida, os teus objetivos para o futuro, para daqui a um ano, o que você, né? Para onde você está caminhando, para onde você está se direcionando. As tuas preocupações, todas elas são aonde está o seu tesouro. Então, eu gostaria que agora, durante a oração, você fizesse essa prestação de contas com o Senhor, lembrando que Ele já sabe aonde você tem falhado, mas Ele espera que você diga, Pai, me perdoa. Pai, eu não tenho cuidado da maneira como Tu queres que eu cuide, eu não tenho sido fiel nisso, eu tenho falhado naquilo. E entenda você que se você for fiel no pouco, se você administrar segundo a vontade de Deus no pouco, sobre o muito Ele vai te colocar. Assim foi com a nossa vida, né, amor? A gente Sim, passou assim lá atrás, quando João Marcos nasceu, até mais ou menos uns 6 anos de idade, a gente percebia assim que as coisas, que e muitas das coisas
nem eram por decisões, era porque a gente estava sendo forjado e provado mesmo, né? Sim. E eu vejo assim, ó, o quanto Deus ali nos provou, nos forjou para nos colocar mais coisas, mais responsabilidades na nossa mão, para a gente administrar. Aquilo nos forjou para o dia de 8, a gente foi fiel no pouco, então Deus permitiu mais para nós administrarmos, porque nós nos demonstramos mordomos fiéis. Então, gostaria agora que o Marcos orasse para a gente Amém. estar encerrando. Pai querido, estou aqui diante de Ti, Pai. Tem pessoas aqui, Senhor meu Deus, que estão nessa live, pessoas que estão ouvindo esse vídeo depois, que estão com problemas financeiros, eles não têm dinheiro, Pai. Tem pessoas aqui que estão com problemas porque emprestaram um nome, emprestaram, Senhor meu Deus, dinheiro, Pai. Tem pessoas aqui que estão com problemas, Pai, elas têm dinheiro, Pai. Têm uma renda fixa, Pai, têm aluguel, concursados públicos, Pai, mas vivem em pé de guerra, Pai, o casal, porque eles não aplicam teus princípios, Pai. Então eu quero nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, Pai, orar, Pai, para que o teu Espírito Santo dê instrução, Senhor, a cada coração que ouvir essa oração. E também, Pai, leve a um lugar, Pai, aonde deixem de ser destruídos por conhecerem a tua palavra e também, Senhor meu Deus, para que deixem de ser escravos de Mamon. Estamos, Senhor meu Deus, no mês de setembro, Pai, e eu quero orar, Pai, para que haja uma independência, Pai, de todas as garras, Pai, do Deus do dinheiro, do Mamon, Pai, o Deus com D minúsculo, Pai, o príncipe deste mundo, Pai. Então, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu abençoo o teu povo, Pai, pedindo-te que eles recebam conhecimento para mudarem a sua vida. Em o nome de Jesus eu os abençoo. Amém e amém. Amém.